Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. Deus queira que todos estejam bem, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos continuar nesse momento de culto de adoração a Deus e também um momento de oração. Vamos continuar estudando o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel traz revelações maravilhosas para nós. Já estamos iniciando hoje o capítulo 5. O livro de Daniel contém 12 capítulos, já estudamos o capítulo 1, 2, 3 e 4. Certamente essas meditações são mais curtas, mais direcionadas para aquela reflexão antes do nosso período de oração. E é importante mostrar que o livro do profeta Daniel ele é dividido em duas grandes partes, do capítulo 1 ao capítulo 6 e do capítulo 7 ao capítulo 12. Do capítulo 1 ao 6 nós temos uma parte mais histórica. Nós temos a história da fé e da santidade de Daniel e dos seus 3 amigos. E do capítulo 7 ao capítulo 12 nós temos aspectos mais sobre profecia e revelação. Embora nós já tenhamos visto que no capítulo 2 do livro do profeta Daniel houve a revelação de como se daria o plano de Deus com relação às nações incrédulas que foram grandes impérios da antiguidade. Nós tivemos Nabucodonosor tendo aquele sonho, aquela revelação que Deus deu para ele e que ele não sabia o significado, nem os adivinhadores e magos ali da Babilônia também não sabiam, exceto Daniel, que tinha de Deus essa capacidade de interpretar sonhos. Chegamos no capítulo 5. Capítulo 5 do livro do profeta Daniel trata de um outro rei. Esse aqui é chamado de filho de Nabucodonosor, embora ele não seja filho. A história secular nos mostra que na verdade ele é neto. Seu pai foi Nabônido e Nabônido casou-se com a filha de Nabucodonosor. Nabônido era um rei que gostava mais da contemplação e da reflexão. Ele não ficava diretamente ligado aos assuntos políticos, militares e econômicos do Império Babilônico, e então deixou para seu filho Belsazar cuidar destas coisas. Vejamos então, não vamos ler o capítulo 5 de Daniel todo, mas aquelas partes mais significativas. Vejamos então Daniel capítulo 5, vamos ler o verso 1 e 2. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, esse verso 2, ele nos mostra a razão principal, talvez a gota d'água, o ápice dos pecados de Belsazar, registrado no capítulo 5. Ele pegou os utensílios de ouro que eram utilizados para adoração a Deus no templo de Jerusalém e usou para uma festa idólatra, suas bebedeiras e orgias e pecados. Ele usou os utensílios sagrados do templo de Deus que estava lá em Jerusalém, foi trazido para a Babilônia quando Jerusalém foi invadida ali por Nabucodonosor, e ele usou para um momento de pecado, um momento idólatra. Ele profanou a santidade de Deus ao usar esses utensílios. Essa foi a grande razão, a razão principal porque Deus vai contra Belsazar e tira dele o reino. Então, olha o que diz o verso 3 agora. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, eles usaram, principalmente o rei e toda a sua corte, suas concubinas e aqueles que estavam nessa festa, usou esses utensílios para idolatria. O Senhor imediatamente, naquela mesma noite, envia uma mensagem sobrenatural que aparece ali na parede do palácio e está no verso 5. Diz assim: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real
e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então, apareceu uma mão com dedos ali escrevendo na parede uma mensagem para Belsazar, para que Belsazar entendesse bem que aquela mensagem vinha de Deus. Ele ficou extremamente assustado, seu semblante caiu muito provavelmente a festa que estava acontecendo parou e ele ficou conturbado, ele ficou perturbado para saber o que significava aquela mensagem na parede. Ele não sabia exatamente o que significava. Então sua mãe, a rainha mãe, filha de Nabucodonosor, sabendo de Daniel, do que Daniel tinha feito na vida do seu pai, Nabucodonosor, como ele revelou, interpretou o sonho do capítulo 2, e como ele também interpretou os sonhos de Nabucodonosor no capítulo 4, ela sugere ao seu filho Belsazar que procure Daniel para que Daniel interprete o sonho. E então Daniel realmente, o sonho não, a escrita na parede, né? E Daniel realmente interpreta aquilo que Deus escreveu na parede. Antes é importante mencionar como esta mulher, a rainha mãe, o nome dela não é dito aqui, como ela conhecia bem a Daniel. É muito provável que ela, ainda jovem, acompanhava a Daniel quando ele estava, obviamente, tendo algum contato com seu pai. Ela devia ouvir, ela ouvia por ali, e Nabucodonosor sempre consultando a Daniel, principalmente nesses momentos importantes de interpretação de sonho. Então a rainha mãe diz assim no verso 11: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Então, ela dá a dica e certamente, no decorrer da história, Belsazar chama Daniel para interpretar o sonho. Importante explicar que aqui Belsazar é tido como filho de Nabucodonosor, porque é dito Nabucodonosor teu pai. No entanto, na verdade, ele era neto de Nabucodonosor, e que é uma expressão muito comum da antiguidade, que ao falar de filho, referir-se a filho, indicava que ele era um descendente de Nabucodonosor. Não exatamente o filho imediato, mas um descendente próximo. E então Daniel chega ao rei Belsazar, ele é convocado, ele chega ao rei Belsazar para interpretar a escritura na parede, o que estava ali naquela parede que foi colocado contra o rei Belsazar. Importante destacar que toda aquela festa parou nesse momento, o rei Belsazar mudou o seu semblante e então Daniel chega para interpretar essa escritura. Diferentemente do que Daniel fez com Nabucodonosor, aqui Daniel é bem mais duro e incisivo contra Belsazar. Daniel já era bem mais velho do que Belsazar. Daniel devia ter seus 80 anos de idade, aproximadamente, no capítulo 5 aqui. Pouco mais de 80 anos de idade, ele já era um ancião. E então Daniel diz o seguinte para Belsazar. Verso 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel começa a falar com Belsazar antes de revelar o significado da escritura na parede. Ele começa a falar de Nabucodonosor e ele sabe que Belsazar conhece a história de Nabucodonosor e que Belsazar soube o que aconteceu com aquele grande rei, e então ele lembra que Nabucodonosor se elevou no seu coração, se elevou no seu espírito, se tornou soberbo, se tornou arrogante e por isso foi derrubado do seu trono. Passou 7 anos longe do seu trono até reconhecer que o Senhor era Deus, que ele deveria se prostrar e reconhecer a soberania de Deus na sua vida e adorar a Deus. Nós meditamos isso no capítulo 4 e entendemos que Nabucodonosor ali se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor e adorou a Deus. Tanto que o capítulo 4 são palavras de Nabucodonosor registradas por Daniel, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus a serem colocadas neste livro da profecia. E então Daniel lembra a Belsazar o que seu avô passou, o que Nabucodonosor passou, como ele ficou como um animal, pastando, retirado do mundo dos homens, e 7 anos ali
entendemos nós que naquela enfermidade, vivendo como um boi, pastando, e somente depois de 7 anos é que ele foi liberto desse sofrimento e pôde retomar o seu reino. E ele reconheceu, Nabucodonosor reconheceu que o Senhor é soberano sobre tudo, humilha quem quer e dá poder a quem quer. Por que Daniel falou isso para Belsazar? Porque Belsazar precisava aprender a mesma lição que seu avô Nabucodonosor havia aprendido. E aqui nós mostramos como é majestosa, como é a beleza da literatura bíblica. Nós temos uma relação no capítulo 2 e no capítulo 3, onde nós temos 2 estátuas, uma no capítulo 2, o sonho que Nabucodonosor teve, uma estátua que falou dos impérios idólatras da antiguidade e de como o reino de Deus destruiria as nações idólatras e tomaria toda a terra, e temos uma estátua no capítulo 3 que se refere a Nabucodonosor não querer reconhecer o plano de Deus, porque ele fez uma estátua toda de ouro, passando a seguinte mensagem para o seu reino, para o seu império, de que não haverá um peito e um braço de prata, um quadril de bronze e pernas de ferro. Não haverão estes outros reinos na história da antiguidade. Haverá somente um reino, a cabeça de ouro. Então toda a estátua de ouro representava isso. Então temos 2 estátuas aí, mostrando um paralelo, a revelação de Deus no capítulo 2 e a rebelião do homem no capítulo 3. No final, obviamente, do capítulo 3, Nabucodonosor reconhece o poder e a soberania de Deus, embora não de maneira tão efetiva. E então, quando chega no capítulo 4, como nós já falamos, e o próprio Daniel relembra ao rei Belsazar, nós temos um rei soberbo, que não reconhecia a soberania de Deus e que se humilhou no final do capítulo 4, a duras penas, mas se humilhou, reconhecendo que o poder que ele tinha, a grandeza que ele tinha, vinha de Deus, e que Deus humilha aquele que quer humilhar e exalta quem ele quer exaltar. Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus e certamente ali creu no Senhor. No capítulo 5, que estamos observando em paralelo com o capítulo 4, nós temos um rei que não se humilha. Belsazar, ele não se humilha, ele recebe a revelação da Escritura na parede e não reconhece o poder de Deus. É muito importante destacar isso, esses paralelos e como Deus age de modo poético na história e como essa poesia, esse paralelismo de temas fica registrado na Escritura. A palavra de Deus, ela é cheia de beleza, por isso é importante nós crentes no Senhor Jesus lermos a Escritura e perceber essa beleza, essa poesia de Deus que nos ensina não somente nos versículos, mas na estrutura maior de cada livro da Bíblia. Então, por isso que Daniel começa, antes de interpretar a Escritura na parede, Daniel começa falando da soberba de Nabucodonosor e da sua humilhação diante de Deus. Com isto, Daniel queria que Belsazar também reconhecesse a soberania de Deus e se humilhasse diante do Senhor, para que não viesse um juízo severo sobre ele. Olha o verso 22 ainda do capítulo 5 de Daniel. Daniel dizendo para o rei: Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu. Observe então que Belsazar tinha uma responsabilidade, porque ele conhecia a revelação de Deus dada a Nabucodonosor. Ele sabia o que havia acontecido com seu avô, ele tinha esse entendimento, talvez ele até presenciou em alguma medida, talvez, os 7 anos de Nabucodonosor na sua loucura, vivendo, pastando ali como um boi. O fato é que ele, tendo esse conhecimento, ele não se humilhou diante de Deus. O juízo de Deus é muito mais severo para com aqueles que têm revelação, que têm boa revelação sobre as coisas de Deus, sobre a vontade de Deus, principalmente, especificamente, sobre a salvação no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que receberam muita revelação sobre Jesus, muita pregação da Escritura sobre a salvação em Cristo, sobre arrependimento de pecados, fé e conversão, e estes nunca quiseram saber de Jesus, certamente serão mais cobrados por Deus e o juízo deles, o castigo deles será muito mais severo. Observe então no final do verso 23. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste.
Esse é o grande pecado do homem, não glorificar a Deus. Belsazar recebeu, assim como seu avô, recebeu um império para governar. Foi Deus que deu, mesmo Belsazar sendo um rei idólatra. Só que Belsazar exagerou nos seus pecados. Deus é extremo em misericórdia, infinito na sua misericórdia, mas há um momento em que o Senhor diz basta. E esse momento foi quando Belsazar usou os utensílios do templo, as taças, os pratos e tantos outros utensílios para sacrificar a ele, para adorar o nome de Deus. Belsazar utilizou para idolatria, culto idólatra, orgias e pecados terríveis. Por conta disso, ele não glorificou a Deus, não aproveitou a misericórdia de Deus. A mensagem da vida de Nabucodonosor era uma mensagem de misericórdia, para que Belsazar se arrependesse dos seus pecados e percebesse que, assim como aconteceu com seu avô, deveria também acontecer com ele um arrependimento de pecados, uma humilhação diante de Deus, mas ele não o fez. Pelo contrário, ele foi contra o Senhor, não glorificou a Deus. Esse é o pecado de todo homem, não querer glorificar a Deus. Irmãos, Deus tem misericórdia de nós todo o dia. Pela graça de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, nos humilhamos diante do Senhor. Mas muitos dos nossos amigos, conhecidos, parentes e governantes, e os homens e mulheres de modo geral, não reconhecem que o Senhor é Deus, não dão glórias a Deus, mesmo sendo abençoados pelo Senhor com a vida, com entendimento, com revelação de Deus, através da pregação da Bíblia Sagrada, e todos estes serão cobrados, porque não escolheram dar glórias a Deus. Então, Daniel interpreta a escritura na parede. Verso 25 diz: esta, pois, é a escritura que se traçou, Mené, Mené, Tekel, Parsim. E estas palavras significam: Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Deus contou, Deus avaliou, e isso, Mené, Mené, quer dizer, por várias vezes, Deus fez essa contagem, essa avaliação, e Belsazar foi reprovado. Reprovado porque ele não se arrependeu dos seus pecados, não deu glórias a Deus. Tekel significa uma balança da justiça. Foi pesado na balança e achado em falta. Deus julgou, Deus pesou a vida de Belsazar, o seu reino, suas obras e atitudes, e ele foi achado em falta. E Pérez significa... Pérez aqui é o singular, Parsim é o plural de Pérez. Pérez significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Veja que Pérez tem tudo a ver com o termo persa. Então, Deus já estava anunciando a Belsazar que o fim do seu reino era iminente. Ele ia encerrar logo, breve, e na leitura dos versículos seguintes do final desse capítulo, sabemos que foi naquela noite, exatamente, logo no meio daquele banquete, daquela orgia, daquela idolatria, quando a escritura foi colocada na parede, que o rei ficou atemorizado, atônito, chamou Daniel. Logo depois desses eventos, Babilônia foi invadida pelos persas e medos sob o comando de Ciro. A história secular, história antiga, narra como foi esta invasão. Em poucas palavras, nós sabemos que a Babilônia era uma cidade muito bem protegida. Ela possuía uma muralha dupla e um fosso entre uma muralha e outro. Quando nós falamos muralha, nós pensamos em muros semelhantes aos nossos, mas uma muralha na antiguidade, ela era muito larga, haviam casas construídas nessas muralhas, carruagens passeavam por essas muralhas. Acredita-se que as muralhas da Babilônia, elas tinham uma distância de cerca de 5 carruagens, uma do lado da outra, de largura. Então eram muralhas extensas, e eram duplas, havia um fosso entre essas duas muralhas. Era uma cidade impenetrável. Quem conseguiria invadir a Babilônia? Praticamente ninguém. Mas nós sabemos também que na antiguidade todas as cidades muradas, que era o comum na antiguidade, elas deveriam ter uma fonte de água, senão as pessoas morreriam de sede lá dentro.
e essa fonte de água ou era uma fonte, um olho d'água que minava da terra, ou era um rio que passava pelo meio da cidade. No caso da Babilônia, era um braço do rio Tigre que passava pelo meio da cidade. E então Ciro, de uma maneira muito engenhosa, ele represa esse braço do rio lá mais em cima, e então o rio seca. E aí fica uma grande depressão por baixo da muralha. É por ali que, à noite, entra Ciro e o seu exército persa, e eles dominam a Babilônia. E aí começa o Império Medo-Persa, o Império do peito e dos braços de prata, como profetizado ali por Daniel a partir do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Por isso, o reino da Babilônia foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Olha o verso 29 do capítulo 5. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Muito provavelmente isso aconteceu imediatamente. Naquele momento, Daniel foi honrado, Daniel recebeu este tesouro, esta posição. E no verso 30, diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite, certamente não houve mais clima para o banquete, tudo foi encerrado, e logo em seguida as homenagens dadas a Daniel, Ciro entra e domina a Babilônia. O verso 31 diz: e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Falaremos de Dario no capítulo 6, mas por ora, dentro do capítulo 5 do profeta Daniel, que nós devemos compreender a verdade que aparece muito nos Salmos e Provérbios, é que o Senhor, ele odeia o soberbo. Deus não suporta o soberbo. O soberbo é aquele que não reconhece a glória de Deus, é aquele que não se humilha diante do Senhor, é aquele que não reconhece os seus pecados, é aquele que acha que tudo é para si e veio por causa de sua própria competência, sua própria inteligência, sua força, e que na verdade só existe o ser humano, só existe a matéria, Deus não existe, ou Deus está muito longe e não se preocupa conosco. Este é o soberbo. O soberbo só pensa em si, não dá glória a Deus, não pensa na vontade de Deus, não trabalha para o reino de Deus, não quer saber das coisas do Senhor, só quer saber dos seus alvos pessoais. Este é o soberbo. Lembre-se do capítulo 4 e do capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Deus humilhou um rei no capítulo 4, Nabucodonosor, e este se humilhou diante de Deus e reconheceu que Deus era soberano sobre tudo, humilha a quem quer humilhar. No capítulo 5, outro rei que conhecia a história do primeiro, a história de Nabucodonosor, mas este outro rei, Belsazar, não quis se humilhar diante do Senhor nosso Deus, não quis dar glórias a Deus, pelo contrário, profanou o que era sagrado do culto a Deus, os utensílios do templo de Jerusalém, e por conta disso perdeu o seu reino, foi dado a outra pessoa, foi punido por Deus, não houve arrependimento, não houve conversão, e certamente foi condenado ao inferno de fogo. Graças a Deus por nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, que nos arrependemos dos nossos pecados. No entanto, o pecado da soberba ainda está bem próximo dos nossos corações. Não seja um filho de Deus soberbo, que só se preocupa com suas coisas, que não quer dar glória a Deus, que não se preocupa com a vontade de Deus, com a obra missionária do Senhor, com a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Sejamos servos humildes ao Senhor, que reconhece diariamente os seus pecados, para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos ajude, que tenhamos um momento maravilhoso de reflexão destes textos do livro do profeta Daniel, de oração com as nossas famílias, com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude em tudo. E que o Senhor esteja nos guardando desta dificuldade, nesse momento de pandemia, e nos fortalecendo para que saiamos bem melhor deste momento de isolamento. Deus abençoe a todos e até breve.